Olá, minha gente, aqui é a Luciane Sartori e ele é o... Luiz Fernando Mendonça. Pois bem, nós dois, não é, começamos uma ONG agora em fevereiro, não é, e abrimos este canal para que você possa participar de toda a idealização do projeto, junto com todas as prestações de serviço que nós temos para fazer. Então, vai ser um prazer dividir com vocês aqui, compartilhar tudo que a gente vier a fazer, certo? E hoje Exatamente. o que nós vamos fazer é contar para vocês como nasceu esse projeto. Então, antes de começar a assistir, sabe o que a gente vai pedir? Para vocês se inscrever aí no nosso canal e, Ao e like. apertar o sininho, não é? Que é para fazer o assunto viralizar. Aí a gente agradece muito, porque o que a gente mais quer agora é começar o nosso projeto. Começar não, porque a gente já começou, né? Mas Já continuar o nosso projeto começamos. agora a todo vapor, já que nós vamos trabalhar com os jovens. Aliás, é o nosso objetivo, né, Luiz? É Sim. trabalhar principalmente com jovens que precisem do nosso auxílio, tanto na hora de procurar um emprego, como também na hora de se desenvolver e entender como ele pode encarar um futuro bem promissor na vida dele. Bom, acabei já dando o Exatamente. objetivo, né? Mas vamos lá. O que Olha, vai contar a história da ideia da ONG. a história da ONG é uma coisa bastante longa, né? Mas eu vou resumir da seguinte forma. Hoje, os jovens que vivem nas comunidades, os jovens carentes, eles têm uma pressão da sociedade que evitam que eles saiam daquele ambiente que ele está, né? Então, ele nasceu ali, viveu daquela forma, é tipo uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei assim Vai para ser sempre sempre. assim, é. A ideia é fazer com que essas crenças, essas limitações, sejam quebradas de certa forma, né? Que é mostrar para eles que dá para fazer muita coisa diferente disso. Sim, O meu ponto de inflexão na vida foram dois pontos, na verdade. O primeiro foi uma viagem que eu fiz em 2008 e eu tive que me virar totalmente com esse lugar. A primeira vez que eu estava saindo do país, eu não reservei nenhum hotel, nada. Eu tinha que me virar realmente nos lugares que eu estava. Então, eu chegava no aeroporto ou na rodoviária, procurava um ponto de informação turística. Na verdade, eu procurava um desenho, que é aquela bandeira azul com um i branco, que é a característica, né, de informação. E então eu ia para lá e procurava, onde eu posso ficar hospedado. E era assim, eu tinha que me aprender a me virar, porque eu era uma pessoa muito quieta, muito travada. O tempo foi passando e eu fui notando que dá para fazer algumas coisas com auxílio. Eu não conseguia fazer naturalmente, porque eu também não tinha as ferramentas, né? Hoje eu tenho as ferramentas para fazer isso. Então, aquele foi um ponto de inflexão bastante intenso, foi o primeiro. E depois eu participei de um grupo chamado Mastermind, que a teoria do grupo é baseada no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que diz o seguinte, né, o autor diz o seguinte: quando há duas ou mais mentes conectadas em busca de um objetivo, tudo aquilo fica mais fácil de ser resolvido, né? Cria-se uma energia extra, né? Cria-se uma mente mestre, que seria a tradução de mastermind. E quando eu participei daquele grupo, eu notei que, mesmo sem conhecer aquelas pessoas, quem realmente estava interessado era uma conexão muito forte. E eu quis colocar isso para fora. Eu falei, como que eu faço para expandir isso, né? Tem pessoas que vão precisar disso e não sabem. Então foi a ideia da ONG. Aí eu fazendo um trabalho de TCC de um MBA, eu fiz o plano de negócios da ONG e falei, cara, esse negócio aqui funciona e dá para colocar para andar. Qual que é o objetivo em si? São vários pequenos objetivos, né, que dá um objetivão, né, que dá aquela coisa principal, que é fazer o quê? É abrir a mente desses adolescentes, desses jovens, e mostrar para eles que eles conseguem alcançar lugares maiores, né, melhores, que eles ainda não sabem. Pode ser que eles não queiram alcançar lá, é um direito deles, mas é importante mostrar a eles que eles têm a capacidade de escolha de estar lá. sim, sim. E você sabe que a gente fala isso do jovem, mas só para abrir um parênteses, né? A gente está pensando aqui no jovem especial, por quê? Porque nós, tanto ele quanto eu, tá? A gente descobriu numa certa etapa da vida que buscar aquilo que a gente realmente quer é essencial, é importante, a gente faz a nossa vida como a gente pensa, como a gente molda. E se a gente se une a outras pessoas que pensam igualmente, isso se fortalece. Não é isso, Luiz? Mas, Exatamente, mas exatamente. assim, olha que coisa interessante. Justamente por causa desse pensamento dele, é que a gente, então, se encontrou por acaso num grupo de oratória do qual nós fazemos parte agora. Então, eu cheguei Mas, primeiro a esse grupo, ele veio depois.
E as pessoas que vão chegando a esse grupo, elas têm de se apresentar, fazer uma mini palestra rapidamente de improviso ali no palco, não é? Para os demais assistirem e avaliarem como é que foi. Foi bem interessante, porque o Luiz, ele é tímido, gente. Ele tá assim, ó, mas ele é tímido. Tô tremendo. E ele foi pego de surpresa, ele teve que subir lá, não é? E abrir a boca. E Foi. aí ele falou exatamente do projeto dele, né, do ONG que ele teve. E vocês não sabem que coisa interessante. Eu tinha um outro projeto que era o de abrir uma empresa de desenvolvimento de pessoas mesmo, né? Exatamente para isso, porque eu também, não porque eu viajei, não porque eu fiz grupo do Mastermind por vias diferentes, eu estudo, né? Eu estudo coach, eu sou formada, eu sou Master Coaching, eu também sou Practitioner em PNL e também, né, sou trainee em inteligência emocional. Então, durante esses estudos todos que eu fiz, eu percebi o seguinte, que exatamente o que a gente falou, que se a gente projeta o nosso futuro e a gente vai num foco principal, a gente alcança o que a gente quer. Se não é exatamente aquilo, você chega muito próximo. Não tem como errar. Não tem como errar, porque Exatamente. é assim que funciona para todos nós. É só você determinar e buscar. Claro, não é determinar e sentar no sofá, né? Mas é Não determinar. dá certo. Então, é determinar e buscar. E você tem que ter um plano sobre isso, porque nós somos o nosso principal projeto nessa vida. Eu sou meu principal projeto. E a gente demora para entender isso, entre outras coisas, né? Como o lado Sim. emocional, por exemplo, fala muito mais forte que todo o restante. A gente pensa tanto na razão. O homem, culturalmente, especialmente aí da Idade Média para frente, ele entendeu que se ele pensar na razão, ele vai ser mais feliz. E olha só, a gente está voltando a pensar na emoção, como faziam os gregos lá Emoção, atrás. exatamente. Porque os gregos falavam, né, que a paixão era a ruína dos homens. Olha que interessante, foi isso que conduziu a gente para a busca da razão. E aí a gente descobre que a emoção é que leva a gente para o fracasso ou para o sucesso. Então, Exatamente. olha só, toda essa descoberta me fez falar assim, puxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoa, porque, em verdade, gente, eu sou professora de português, né? Aliás, uma professora especialista em português à distância, hoje, né, à distância, porque não tem jeito, a gente tem que se adaptando. Porque eu comecei no curso regular, fui para o concurso público e aí, nesses últimos anos, eu trabalhei mesmo com ensino à distância, que é o que a gente tem hoje por causa da tecnologia, da internet, etc. Mas aí eu falei, não, eu preciso mais que isso. E quando eu fiz o estudo de todas essas outras áreas, eu percebi que, assim, por que eu não soube disso antes? Então, olha lá, por que eu não soube disso antes? Eu fui descobrir isso perto dos 50 anos? Não, eu tinha que ter descoberto isso há muito tempo. Então, eu falei assim, não, então eu tenho que levar essa mensagem para quem é novo ainda, para ele, se ele me ouvir de verdade, ele vai conseguir fazer Ele já aquilo que começa a eu não fiz mudar o foco dele naquele momento. Ele não naquele demora tanto momento. tempo Então, a quanto nós perspectiva demoramos. de... Isso, o objetivo é mudar a perspectiva de vida da pessoa. Então, aí eu já tinha isso na minha cabeça. Quando eu vi o Luiz Fernando falando sobre isso, eu falei, nossa, não é possível. Aí, mal acabou a reunião, já fui lá, moço, Foi isso mesmo. eu quero participar desse projeto aí. E vocês sabem que eu havia me esquecido da ideia de ONG, porque muito tempo atrás, não é? Quando a ideia de ONG começou no país, não é? Eu pensei assim, nossa, acho que um dia, se eu tiver vontade de abrir uma empresa, eu vou abrir uma ONG. Eu havia me esquecido. Aí, quando ele falou tudo aquilo, eu falei, nossa, mas não é possível. Mesmo objetivo que eu, por vias diferentes, mas no final das contas, né? E no final das contas, ele optou pela ONG e eu havia me esquecido dela. Quando ele falou, parece que virou uma chave dentro de mim. Eu falei assim, nossa, é muita emoção, né? E Aí, nesse mesmo dia já entraram nós fizemos um acordo, eu, você e mais uma pessoa que vai falar num vídeo lá na frente, que era a parte de idiomas, né? sim, Só Rodolfo. para só para entender, quando eu comecei a desenhar esse projeto, então tinha esse programa de qualidade de vida, de objetivos de vida, e tinha também curso de idiomas. Quando nós nos conhecemos, né, que foi nesse curso de oratória, havia lá também um professor de idiomas, com todo o material preparado já, com muita experiência. Então, naquele dia, o universo conspirou a nosso favor ali e falou o seguinte, cara, vocês três vão se encontrar e vão colocar um negócio para rodar. Porque eu tinha um gap do treinamento de objetivo de vida que eu não conseguia desenhar ele perfeitamente, né? Eu não conseguia colocar ele exatamente num plano de aula. Eu não sou professor, não faço ideia como fazia isso. Eu precisaria de um apoio externo.
E quem apareceu? A Lu com um negócio já encaixadinho, bonitinho. Foi um Lego, encaixou perfeito ali. O Lego é ótima. Até porque eu já tinha uns projetos engajados aí que eu já vinha desenvolvendo em escola estadual, como voluntário. Eu levei o projeto para a diretora e falei assim, olha, eu quero trabalhar. Então, um projeto era do professor líder, é do professor líder, Sim. na verdade, e o outro é justamente o projeto de vida para os jovens, para os adolescentes em especial. Menino, mas, gente, encaixou demais. Foi um Lego. Foi. Foi. E agora começamos a engordar esse projeto, porque antes dois itens praticamente, que era o projeto de vida e o curso de idiomas, né? Já acrescentamos também o professor líder, que é um auxílio para os professores. Enfim, acompanhem aí os vídeos que vocês vão ter uma ideia melhor do que é isso. Mas tem lá o professor líder. Tem também um auxílio psicológico para esses adolescentes, para esses jovens, junto com o envolvimento familiar deles, porque não adianta eles quererem fazer uma mudança muito grande na vida deles, se na casa deles é um negócio um pouquinho desestruturado. Então, tem um suporte psicológico por trás disso também. Complementando a isso, tem auxílio, um programa de auxílio ao primeiro emprego, que seria um curso de jovem aprendiz, praticamente, né? Onde nós instruiremos os jovens, esses adolescentes, a como se comportar nas entrevistas e nos primeiros empregos, porque eles não têm experiência. Então, o Fantástico. negócio foi tomando uma A proporção, dimensão. cada vez foi colocando uma coisa a mais, e agora temos também as terapias alternativas, né? Sim, Algumas sim, terapias aí para ajudar aquele jovem que tá sim. que precisa naquele momento desse tipo de terapia. Então, assim, as pessoas que estão entrando no projeto agora são pessoas das áreas, né? Cada um já muito bem conhecido em suas áreas. Então, assim, nós estamos começando a ONG com bastante experiência, né? Muita expertise, Lu. Quanta Sim, coisa aconteceu de fevereiro para sim, cá. sim, já somos mais de 10 pessoas. Somos mais de 10 pessoas. Já fizemos a primeira atividade antes da quarentena, uma semana antes especificamente, que foi uma palestra do Dia das Mulheres, né? A Sim, Lu e a Denise verdade, verdade, eu tive foram que lá assistir. falar sobre as mulheres, né? As mulheres 2.0. É isso aí. Olha, já começamos antes. Se não fosse a Mulheres quarentena, estaríamos poderosas. aí pedalando forte já. Estaremos voando Sim, e o forte. Luiz fez um trabalho maravilhoso com os agentes da saúde, porque ele desenvolveu máscaras patrocinadas. Não é? Quantas que você doou mesmo, Luiz? 3.000. 3.000 máscaras já foram produzidas e entregues. Tá vendo? Olha que coisa linda, tudo com patrocínio. Olha, tá vendo? O projeto está indo assim de vento em popa e a gente ainda fez uma parceria com uma outra ONG bem grande já, não é? Que já tem um certo tempo de existência, que é a ONG Anjos do Esporte, não é? Anjos do Esporte do André Antes do esporte. Brasolini. Pois é. Então é assim, a gente fez uma parceria com eles e eles trabalham muito o esporte na vida das pessoas, né? Especialmente de jovens. E aí a gente vai fazer a parceria para trabalhar o equilíbrio emocional da garotada. Então, assim, é um trabalho Exatamente. maravilhoso. Aliás, o trabalho de Anjo do Esporte, né? Se vocês quiserem É conhecer, vocês sensacional. têm lá também o canal do YouTube, tem tudo aí para vocês conhecerem. Anjos do Esporte, André Pasolini, pode procurar. Maravilhoso o trabalho deles. Eu fiquei muito encantada. O dia que a gente foi conhecer a atuação deles, né, junto com uma aula do André, inclusive, eu fiquei fascinada por ver o que ele estava fazendo, ensinando É basquete para os sensacional, é deficientes, né? sensacional. Para gente deficiente, deficiência de qualquer sorte. E assim, nós ficamos, na verdade, muito encantados mesmo. Naquele dia a gente fechou a parceria, que eu nunca vou esquecer, que foi no dia 13 de março de 2020. Nunca vou esquecer, porque no dia 16 eu viajaria, e aí no dia 14 a gente decidiu, assim, falar que não por causa do fechamento dos aeroportos. Então, esse dia 13 ficou muito marcado para mim, porque conhecer aquele projeto foi realmente assim uma experiência indescritível. E a gente vai trabalhar junto com eles, que eu achei maravilhoso. Mais ainda, né? É um plus a mais adicional, como disse o povo. Falei, nossa, que encantamento, achei encantador aqui. Então é isso aí, gente. O projeto está caminhando, não é? Está caminhando. Depois vocês vão ver que a gente vai ter aí outras. A gente não pode chamar de live, né? Mas outras pessoas mostrando para vocês como é que os projetos vão ser desenvolvidos. Então, hoje a gente mostrou a ideia, não é? De como nasceu a ONG, quais as ideias que nós temos de desenvolvimento. Por isso que a gente está aqui super orgulhosos, né? De falar o que a gente fez, o que a gente quer fazer, porque a gente
vai fazer. Aliás, a gente já está fazendo, né? Já no gerúndio, Sim. isso a gente já está Isso é fazendo. algo que nós acreditamos muito do fundo do nosso coração, é algo que brilha aos nossos olhos, a ideia, ela está muito bem desenhada. Agora que a gente vai começar, assim que acabar a quarentena, que ela vai começar a colocar 100% dela em prática, né? Fazer as partes práticas, é algo que nos alimenta internamente, é uma coisa muito boa. E vem com a gente aí nos próximos vídeos. Cada profissional vai falar um pouquinho da sua área, no que ele faz, no que ele vai conseguir agregar para esses adolescentes. E você aí, ó, segue a gente, vem com a gente, participe Aciona o das nossas sininho. atividades, aciona o sininho. Faremos algumas palestras também para as comunidades falando sobre temas diversos, Isso. saúde, direito, legislação financeira, o que a Porque comunidade até noção de precisar direito a ali. gente vai pôr, né, Luiz? Até noção de direito para os adolescentes a gente vai pôr, é isso aí. Exatamente. Esse advogado chegou recentemente, né? Chegou semana passada. Ele Chegou. tem um programa pronto também de direito básico, que seria conhecer um pouquinho da legislação, mas nada profundo. É Profundo. basicamente para saber exatamente o que é direito, o que é dever, O que entender qualquer um pouco cidadania, né? criar um pouco dessa civilidade, né? Não civilização, mas civilidade. A Dá essa cidadania, isso aí. ideia. Isso aí. Cidadania. É bom sempre ter alguém ajudando, porque eu esqueço as palavras, me dá nervoso, mas faz Não, parte do imagina. processo, estamos aí. Mas olha aí, fizemos a apresentação, mas vocês não perdem por esperar, porque além de a gente apresentar a ONG, como o Luiz bem lembrou, a gente também vai trazer bastante conteúdo. Que se você não tem acesso ao serviço presencial da ONG, você terá aqui pelo nosso canal. Combinado? Então é isso Exatamente. aí. Vamos ficando por aqui, É isso Luiz? aí. Ficamos Até a por aqui. próxima, minha gente. Um Até, abraço. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.